O Ministério da Saúde definiu o esquema de rotina para vacinação contra a Covid em crianças de 6 meses a 5 anos no PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, a partir desse ano, 2024. Apesar de intensas críticas e de grande atuação da Câmara Federal, principalmente através da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, contra essa inclusão. Quero elogiar a presidente da comissão, a deputada Bia Kicis, que abraçou com unhas e dentes essa luta contra a obrigatoriedade das vacinas do Covid, realizando várias audiências públicas e reuniões, trazendo grandes especialistas do Brasil e do exterior, trazendo sempre representantes do Ministério da Saúde e a própria ministra Nízia Trindade. E foi amplamente colocado como é uma vacina ainda em teste. É uma vacina que não tem resultados conclusivos, como a gente vai ver nos próprios estudos que o Ministério da Saúde utilizou para colocar a vacina contra a Covid no PNI. Em todas essas audiências ficou muito clara a falta de efetividade das vacinas, a falta de comprovação que as vacinas salvam vidas de crianças, isso ficou claro demais, e os riscos ainda indeterminados sobre os efeitos colaterais a longo prazo. Mesmo assim, contra amplas evidências, foi colocado pelo Ministério da Saúde a vacina contra o Covid no PNI. Faremos agora um vídeo sobre o material que eu solicitei ao Ministério da Saúde. Fiz uma solicitação que me enviasse todos os estudos que embasaram essa decisão. O Ministério da Saúde enviou esses estudos. São 13 estudos, coincidentemente, 13 estudos para embasar a vacinação obrigatória de Covid através do Programa Nacional de Imunizações. E eu, como médico oncologista clínico, sempre estudei muito artigos científicos para poder orientar o tratamento dos meus pacientes com câncer. E utilizando esse conhecimento, venho lendo, estudando vários artigos desde 2020, inclusive fui médico na linha de frente contra o Covid, numa UTI Covid. E agora que eu recebi esses estudos, eu, que até defendi a vacina contra o Covid, que estava junto com a ministra no dia 8 de agosto, a ministra era presidente da Fiocruz, no dia 8 de agosto de 2020, estávamos junto ao presidente Jair Bolsonaro, onde assinamos a compra, o presidente assinou a compra junto com a ministra de 200 milhões de doses de vacina da AstraZeneca, ainda sem nenhuma comprovação, porque era um caso de emergência, porque tinham dezenas de milhares de brasileiros morrendo o tempo todo. Então a gente precisava tomar atitudes. Depois a gente ia ver o resultado. E desde o início ficou muito claro qual é a faixa etária que mais tem complicações e morte por Covid. Pessoas com mais de 60 anos e pessoas com mais de 40 anos com comorbidade. Começaram a vir as vacinas e eu era o presidente da Comissão de Defesa da Pessoa Idosa. E lutei muito para que não deixassem de dar a vacina primeiro aos idosos, porque todo mundo queria vacina quando ela chegou. E a gente lutou pela vacina aos idosos. E conseguimos rapidamente, em poucos meses, vacinar, pelo menos com uma dose ou com as 2 doses, todos os idosos do país. E, apesar disso, 2021 foi o ano com mais mortes pelo Covid. Mas sempre defendemos a vacina para idosos e pessoas com mais de 40 anos com comorbidade. Que, como falei, vou repetir, é a faixa em que mais morreram pessoas no Brasil e no mundo de Covid. Então, já em meados de 2021, começou a ideia de vacinar as crianças. E as crianças sempre foram um grupo que tiveram menos mortalidade. Apesar do Ministério da Saúde declarar que são mais de 2.000 crianças que morreram no país, nas audiências públicas sempre pedimos que falassem quais dessas crianças tinham comorbidades. Como foi a morte dessas crianças? Se eram crianças que já estavam internadas a longo prazo numa UTI, e que morreram com o Covid, mas esse dado nunca saiu. O Ministério só insiste que mais de 2.000 crianças morreram no Brasil e que tem que vacinar todas as crianças. Eu mandei um ofício ao Ministério da Saúde dia 10 de novembro de 2023, onde solicitei ao Dr. Éder Gatti, que é o diretor do Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, que encaminhasse esses ensaios clínicos, esses estudos clínicos, que eu já havia solicitado verbalmente em várias audiências públicas, inclusive do mesmo Dr. Éder Gatti. E por que eu solicitei esses estudos? O que eu questionei muito nas audiências é que eu queria estudos prospectivos, randomizados, duplo cego, fase 3. E eu vou ter que explicar um pouquinho para você sobre os estudos. O que são estudos prospectivos? São estudos planejados para acompanhar uma intervenção.
Então você vai pegar um grupo de pessoas, para metade, por exemplo, você vai dar uma intervenção, seja ela um remédio, uma vacina, uma cirurgia, qualquer intervenção clínica, e metade você não vai dar. E você vai acompanhar o passar do tempo que aconteceu com eles. Essa é a melhor forma de você ter uma análise científica correta e adequada, mais próxima da realidade. E o que é randomizado? É quando você escolhe esses grupos de forma equilibrada e aleatória. Então você tenta equilibrar o número de mulheres, as idades, outros fatores, sem você escolher nenhum, é aleatório. São programas de computador que fazem essa randomização. E a gente também pede que seja duplo cego, ou seja, vamos falar das vacinas. Um grupo vai receber a vacina, uma injeção lá da vacina. O outro grupo, sem saber se vai receber vacina ou não, ele vai receber uma injeção de soro, para que não haja interferência psicológica, para que seja um estudo perfeito. E o estudo fase 3 é um estudo que um número de pessoas que vão participar do estudo é suficiente para poder tentar fazer análises científicas. Que tem o estudo fase 1, para decidir a dose da intervenção, do remédio, da vacina que vai fazer. O fase 2 é para ter uma ideia preliminar e o fase 3 uma ideia conclusiva. E foi exatamente isso que eu pedi. E em dezembro, o Ministério da Saúde, principalmente o Dr. Éder Gatti, nos encaminhou esse ofício com esses 3 estudos. E vamos aos estudos. Essa primeira referência, com o título traduzido, trata diretamente da nossa faixa etária prioritária do PNI, que é os 6 meses a 5 anos. Esse estudo faz um resumo sobre as autorizações para vacinar crianças com vacinas monovalente RNA mensageiros da Pfizer, que foi autorizada em junho de 2022, com inclusão da vacina bivalente autorizada em dezembro de 2022 pelo CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, e pela FDA, que equivale à Anvisa aqui no Brasil. Já na introdução, esse artigo deixa claro uma eficácia limitada devido a uma pós-autorização para a efetividade da vacina. É necessário entender como bem essas vacinas podem guiar o desenvolvimento para a vacinação nessa idade. Quanto aos métodos, esse é um estudo retrospectivo, não randomizado, que utilizou várias vacinas diferentes. Logo, não é o modelo que solicitei ao Ministério da Saúde e não pode ser caracterizado como forte evidência para incluir a vacina imunizante de RNA mensageiro no PNI. Já esse segundo estudo utiliza o banco de dados retrospectivo da Rede Vision, também semelhante ao banco de dados do primeiro estudo, citando que em 1º de setembro de 2022, o Comitê Consultivo sobre Práticas de Imunizações do CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, recomendou uma única dose de reforço bivalente de RNA mensageiro para pessoas com mais de 12 anos. Esse estudo retrospectivo tenta avaliar a eficácia de vacinas em adultos com mais de 18 anos. Mais uma vez, um estudo não prospectivo, não randomizado, nem de fase 1. Logo, com muito pouco valor científico para incluir a vacina imunizante contra o Covid no PNI. Agora vamos ao terceiro estudo sobre estimativas preliminares da efetividade do RNA mensageiro monovalente para prevenir infecções sintomáticas de SARS-CoV-2 em crianças de 3 a 5 anos, através do acesso a programa de teste realizado nos Estados Unidos, entre julho de 2022 e fevereiro de 2023. Nesse estudo, é importante destacar a referência inicial sobre a autorização da Food and Drug Administration, FDA, equivalente à Anvisa aqui no Brasil, que em 17 de junho de 2022, para uso emergencial das vacinas Moderna e Pfizer para crianças de 6 a 5 anos na Moderna e de 6 a 4 anos na Pfizer, emitiu recomendação provisória para essas vacinas. Esse estudo cita que o teste realizado foi de dosagem de anticorpos após a vacinação, o que não possui nenhum valor para comprovar que vacinas salvam vida. Esse grupo realizou revisões sistemáticas de evidências publicadas e não publicadas. Mais uma vez, se trata de estudo retrospectivo com menor valor de evidência científica. Nesse estudo, ele cita um ensaio clínico randomizado
duplo cego controlado por placebo, fase 2 e 3, com 6.388 participantes. Esse estudo citado, ele é relevante e a gente vai tratar dele com muito cuidado. A idade é exatamente a idade que está sendo colocada no PNI, crianças entre 6 meses e 5 anos. E ele cita os resultados provisórios, acompanhando apenas de 68 a 71 dias após a segunda dose da vacina da Moderna. A eficácia da vacina após 14 dias da última dose e até 71 dias de acompanhamento foi de apenas 37,8%. Para vocês terem uma ideia, lá no começo, a primeira vacina que teve o resultado divulgado foi a Coronavac, e ela teve um resultado de 50,7%. Esse resultado, eles falaram que foi o limite para a autorização de uma vacina, um resultado maior que 50%. Essa vacina da Moderna em crianças teve um resultado de 37,8%. O que significa isso? Eles fizeram uma randomização. Então, em cada uma criança que não recebeu vacina, 3 receberam. E o resultado foi que 181 crianças que receberam a vacina contraíram a doença sintomática. E 97 que não receberam a vacina contraíram. A gente tem que lembrar que para chegar ao resultado de 37%, tem que multiplicar esse 97 por 3. Mas nenhuma dessas crianças que contraíram a doença foram hospitalizadas. Ou seja, nenhuma evidência por esse primeiro estudo cientificamente relevante, que é prospectivo, randomizado, duplo cego, fase 2, 3, não tem nenhuma evidência que vacina salva a vida de crianças contra o Covid. Isso é o mais importante de vocês entenderem. Ele mostrou uma diminuição de casos sintomáticos em crianças vacinadas. Além disso, 66% apresentaram reações locais e 65% alguma reação sistêmica, como dor de cabeça, febre, sendo a maioria leve a moderada. Reações graves ficaram em torno de 7,7% nos casos que foram vacinados e 4,1% nos casos que receberam apenas o placebo. E, felizmente, não teve nenhum caso gravíssimo, que a gente chama grau 4. Mas esse estudo foi o que serviu para liberar a vacina, como a gente falou agora, em caráter emergencial e provisório até novos estudos conclusivos. Só que, continuando as análises do estudo, ainda nesse terceiro estudo, ele cita outro estudo clínico randomizado, duplo cego, controlado, fase 2, 3, com 4.526 participantes da idade de 6 meses a 4 anos, randomizado em 2 que recebiam vacina para cada um que não recebiam. Essa é a vacina da Pfizer, a monovalente, aquela primeira vacina da Pfizer. Esses participantes foram acompanhados por 6 meses, ou seja, 180 dias, ou até completarem 5 anos. O que ocorreu primeiro? Ou 5 anos ou 6 meses de controle, e encerrava ali a observação dessas crianças e iam para os resultados. O protocolo foi alterado durante o estudo, o que já pode ser considerado uma limitação importante para incluir uma terceira dose. Então, começou o estudo planejando 2 doses da vacina e no meio do estudo, não explicaram muito bem por quê, passaram por uma terceira dose da vacina, cerca de 56 dias após a segunda dose. Os resultados provisórios foram baseados em acompanhamento médio de 35 a 40 dias após a terceira dose. Nesse estudo, a eficácia da vacina após 7 dias da terceira dose foi de 80%. Então, eles consideraram um estudo que teve 80% de eficácia na prevenção de Covid. Um dado até maior do que a vacina Moderna, que teve 38%. Só que a infecção ocorreu apenas em 3 crianças vacinadas, enquanto na Moderna ocorreu em 181. E ocorreu em 7 crianças que tomaram a vacina, enquanto na Moderna foi em 97. Então, o que a gente conclui? Foi muito poucos casos, gente, de doença sintomática. Em 4.526 pesquisados, só 10 crianças desenvolveram sintomas, e todos leves. Não teve nenhuma infecção grave, nenhuma criança precisou internar. Então, mais uma vez, esse estudo randomizado duplo cego fase 3 não tem nenhuma evidência de que a vacina contra o Covid salva a vida. Além disso,
ocorreram 47,8% de casos de reações locais e 63,8% de reações sistêmicas, a maioria leve a moderada. Mas com esses estudos, em 12 de junho de 2022, os Estados Unidos consideraram o Covid-19 um grande problema de saúde pública entre crianças pequenas, apresentaram a estatística de 2 milhões de casos em crianças. Desses 2 milhões, 20 mil crianças foram hospitalizadas e os Estados Unidos referiu 200 mortes, que é um número até conflitante com o número do Brasil, que refere que tem 2 mil crianças mortas no Brasil e só 200 nos Estados Unidos. Mesmo assim, os Estados Unidos teve essa recomendação de indicar a vacina provisória em caráter emergencial e nunca os Estados Unidos fez qualquer menção em obrigar a vacinação das crianças. Isso tem que ficar muito claro. Inclusive, quando a gente procura no Google, a gente não acha nenhum país que está obrigando a vacinar a criança. Só o Brasil. É um pioneirismo vergonhoso para o nosso país. O quarto estudo trata-se de vacinação materna. Logo, não há muita influência na decisão de incluir vacina de RNA mensageiro contra a Covid para a criança no calendário vacinal. O quinto estudo tenta fazer uma associação da vacina BNT 162b2, que é a vacina Pfizer, contra o Covid, com infecções sintomáticas por SARS-CoV em crianças e adolescentes, durante o predomínio da Ômicron. Também é um estudo retrospectivo de caso-controle que estima-se a eficácia da vacina contra infecção sintomática por Covid em 60%, e 2 a 4 semanas após a segunda dose, 28% durante o segundo mês, ou seja, cai muito com o passar do tempo a eficácia da vacina, e não pesquisou crianças entre 6 meses e 5 anos. A conclusão desse estudo é que entre crianças e adolescentes a efetividade da vacina para 2 doses da vacina da Pfizer contra infecções sintomáticas foi modesta e diminuiu rapidamente. Entre os adolescentes, a eficácia estimada aumenta após uma dose de reforço, ou seja, a terceira dose. O sexto estudo trata da proteção contra a variante Ômicron em crianças e adolescentes proporcionados pela vacina BNT 162b2, que é a vacina da Pfizer. Esse estudo utiliza a metodologia de caso-controle, também retrospectivo, com menor força estatística e científica, comparado casos de pacientes com Covid e sem Covid em 31 hospitais de 23 estados americanos. No estudo, é estimada a efetividade da vacina Pfizer comparando vacinas com 2 doses após 14 dias, contra não vacinados em pacientes de 12 a 18 anos, no período de maior circulação da variante Delta, entre 1º de julho e 18 de dezembro de 2021, e da maior circulação da variante Ômicron, entre 19 de dezembro de 2021 e 17 de fevereiro de 2022. Foram analisados 1.185 casos e 1.627 controles. O estudo concluiu que a vacinação reduziu o risco de hospitalização em 2/3 entre crianças de 5 a 11 anos. Promoveu pouca proteção a adolescentes. Mas, como a gente falou, é um estudo retrospectivo, caso-controle, que a gente não pode utilizar um estudo desse para uma decisão tão importante quanto incluir uma vacina no calendário vacinal no Programa Nacional de Imunizações. O sétimo estudo é um estudo prospectivo de acompanhamento de crianças e adolescentes de 6 meses a 17 anos em 4 estados americanos, que se iniciou em julho de 2021 e terminou em fevereiro de 2022, com 1.364 participantes que recebiam, sendo que 1.052 recebiam 2 doses de vacina, 64 receberam 1 dose e 300 não receberam nenhuma vacina. Com moderada efetividade, deu 30% em prevenir forma sintomática e assintomática de infecção por Ômicron. O próprio estudo cita 5 limitações: variação entre o uso de máscara e frequência escola, poucos casos de infecções nos grupos não vacinados, dificuldade de acompanhar complicações, ausências escolares, não separou infecções assintomáticas e sintomáticas e não incluiu amostras generalizadas de toda a população. Tá quase, gente. São 13. Vamos lá, vamos para o oitavo. O oitavo estudo utiliza novamente a forma retrospectiva, o banco de dados da Rede Vision, com 39.217 atendimentos e 1.699 hospitalizações entre pessoas de 5 a 17 anos com doença semelhante à Covid em 10 estados americanos entre 9 de abril de 2021 e 29 de janeiro de 2022. Para estimar a eficácia vacinal,
usaram um modelo de teste negativo de caso controle. Quer dizer, mais uma vez, é um estudo retrospectivo, usando modelos, não é um estudo padrão prospectivo, como a gente está sempre falando. A eficácia foi de cerca de 46% entre crianças de 5 a 11 anos. Entre adolescentes, a eficácia variou até melhor, 76% a 83%. Em ambos os grupos, a efetividade foi bem menor na variante Ômicron, com aumento da efetividade após a terceira dose da vacina Pfizer para adolescentes em 81%. O estudo cita 6 limitações. Apesar de ser um estudo positivo, ele é retrospectivo, ele cita 6 limitações. Diferença no tempo de vacinação e predomínio das variantes, são diferentes. E diferentes grupos etários, ele não conseguiu fazer um grupo homogêneo. Limitações do poder estatístico de avaliar as hospitalizações, ele cita essas limitações. Curto período de avaliação pós-terceira dose adolescente. Não controle entre as variações com uso de máscara, isolamento, não avaliou características genéticas dos pacientes e não avaliou as variantes, sendo estimada por data das infecções e, por fim, apenas 10 estados não podem representar a população inteira norte-americana. O 9º estudo também é de caso controle retrospectivo, comparando crianças internadas com síndrome inflamatória multissistêmica ao uso de vacina e concluiu que 2 doses de vacina reduzem a probabilidade da síndrome em crianças de 8 a 15 anos. Mais uma vez, o estudo de baixo valor estatístico, por não ser prospectivo, randomizado, duplo cego e tinha uma amostragem pequena de casos. O 10º artigo trata-se de avaliação da vacina BNT 162b2, a Pfizer, para a Covid-19, em crianças menores de 5 anos. Esse artigo foi publicado em 16 de fevereiro de 2023, no ano passado, na revista The New England Journal of Medicine, uma revista importante na área da pesquisa e ciência médica, logo merece um cuidado especial em sua publicação. Nesse artigo, conduziu um estudo de fase 1 para determinar a dose ideal da vacina e também um ensaio contínuo de segurança, imunogenicidade e eficácia de fase 2 e 3 da vacina da Pfizer, que é um estudo que a gente fala que esse é o estudo que realmente é significativo, esse é o estudo que tem valor. Ele apresenta o resultado por idade, entre 6 meses a 2 anos, 2 anos a 4 anos. Até a data da corte dos dados, em 29 de abril de 2022, ele acompanhou a segurança e imunogenicidade. Vou repetir. A segurança da vacina, ele acompanhou até 29 de abril de 2022. E o resultado, a eficiência da vacina, ele acompanhou até 17 de julho de 2022. Ou seja, ele acompanhou a eficiência 3 meses depois de acompanhar a segurança. No ensaio, os participantes foram designados aleatoriamente, randomizados, na proporção 2:1, ou seja, 2 que recebiam vacina, 1 que não recebia, que era o controle, para receber 2 doses ou placebo. Com base nos relatórios preliminares, uma terceira dose, novamente, tá, gente? Um outro estudo que mudaram o protocolo. Começou com 2 doses e passou para a terceira dose. Assim, possivelmente eles não estavam vendo muita resposta só com as 2 doses. Talvez por mudança da variante do coronavírus, enfim, passaram para a terceira dose. Os resultados de fase 1 definiram a dose de 3 microgramas como a dose ideal para crianças de 6 meses a 4 anos da vacina da Pfizer. E no ensaio de fase 2/3, foram pesquisadas 1.178 crianças de 6 meses a 2 anos e 1.835 crianças de 2 a 4 anos que receberam a vacina. E 898 de 6 meses a 2 anos não receberam e 915 de 2 a 4 anos não receberam. Os eventos reatogênicos, né, os eventos das reações da vacina, foram, maioria, leves a moderados, sem evento grave, grau 4. Lembrando que, pelo período de estudo, apenas eventos agudos foram avaliados, na minha visão. A eficácia global contra o Covid em crianças de 6 meses aos 4 anos foi 73% após a terceira dose, com base em apenas 34 casos, gente. Então, dos mais de 3 mil crianças que participou do estudo, apenas 34 desenvolveram a doença sintomática, o que dá para afirmar
que diminui a doença sintomática sim, mas mais uma vez nenhuma dessas crianças foi hospitalizadas e não há nenhum benefício comprovado que diminui casos graves de Covid em criança essa vacina. Até o período analisado, não foi relatado nenhum efeito colateral grave. Porém, ressalto que a avaliação da efetividade ocorreu 3 meses antes, a gente até já falou sobre isso. E por fim, dos 4.000, tá? Eu falei, teve 4.526 crianças pesquisadas, apenas 34 tiveram Covid sintomáticos. 13 no grupo que recebeu vacina e 21 no grupo placebo, que na relação 2:1 equivaleria a 42. É como se 42 crianças que não tomaram a vacina desenvolvessem a doença e 13 que tomaram a vacina não desenvolveram. O estudo concluiu que a eficácia da vacina para evitar casos de Covid foi de 73,2%. Esse estudo tem como limitação a não possibilidade para acessar a eficácia contra doença grave ou contra variações específicas do SARS-CoV-2. O estudo também coloca limitações para detectar efeitos colaterais graves, mas ressalta que vai ocorrer uma vigilância dos participantes por mais um ano, que pode trazer informações adicionais, e nós estamos esperando ansiosos esses resultados do acompanhamento de um ano desses participantes. E também destaca a necessidade de acompanhar dados do mundo real para futuras informações sobre efeitos colaterais. A conclusão desse estudo ajudou ao CDC norte-americano a autorizar em caráter emergencial a vacina da Pfizer para crianças entre 6 meses e 4 anos. Então estamos terminando. O 11º estudo é sobre resposta humoral, é sobre deu a vacina e testa se teve anticorpo de crianças com 5 a 11 anos, e foi feito apenas com 79 participantes, oferece muito pouca informação para a decisão de incluir uma vacina de RNA mensageiro no calendário vacinal. O 12º estudo é uma meta-análise. Meta-análise é quando você junta vários estudos em um. Então eles pegaram 9 artigos, e nesses 9 artigos eles conseguiram Nesses 9 artigos, eles conseguiram 264.674 pacientes, com 7 estudos clínicos randomizados e 2 observacionais, realizados entre 1º de janeiro de 2020 e 8 de novembro de 2021, evoluindo crianças e adolescentes de 5 a 18 anos. Só que desses 264.674 pacientes, 254.000, ou seja, quase 90%, são pacientes dos estudos observacionais, o que, sob o meu ponto de vista, como a gente já explicou várias vezes, estudos observacionais, retrospectivos, que não faz randomização, eles tornam as conclusões do estudo inconsistentes. O 13º e último estudo encaminhado pelo Ministério da Saúde para justificar a inclusão da vacina contra o Covid no calendário vacinal é um estudo sobre a vacina mRNA 1273, que é a vacina da Moderna. Foi realizado em crianças de 6 a 11 anos. Trata-se de um estudo randomizado, duplo cego, que selecionou 4.016 crianças para receber 2 doses da vacina ou placebo e foram acompanhados por 82 dias após a primeira injeção. Nenhum evento adverso grave foi relatado nesse curto período de 82 dias. O resultado foi apenas laboratorial, com testagem de título de anticorpo. O estudo relata também 7 casos de doença sintomática no período do estudo em crianças vacinadas e 18 casos em crianças não vacinadas. E também não tem nenhuma referência de doença grave no estudo. Então, gente, eu vou às minhas conclusões técnicas aqui, vou reforçar que sou médico, oncologista, acostumado a estudar sobre artigos científicos, a entender os dados estatísticos. E depois de analisar esses 13 estudos que o Ministério da Saúde encaminhou, sendo que os estudos de base para indicação da vacina contra o Covid no Programa Nacional de Imunização, apenas 2 estudos foram encaminhados do jeito que eu solicitei. Estudos randomizados, prospectivos, duplo cego, fase 3. E todos os demais estudos foram retrospectivos, ou caso controle, ou de revisão, ou uma meta-análise. Esses outros estudos citaram mais 2 estudos randomizados, que eu também estudei esses 2 estudos. Ou seja,
Foram 4 estudos randomizados prospectivos, duplo cego, fase 3. E nesses 4 estudos, o que a gente conclui é que parece que a vacina contra o Covid diminui a chance de crianças desenvolverem doenças sintomáticas. Porém, nenhum estudo teve nenhum indício que essas diminuiria casos graves em criança. Resumindo, do jeito que eu venho falando há muito tempo, não há estudos científicos duplo cego, randomizado, prospectivo, fase 3, que comprovam que a vacina do Covid salva a vida. Essa foi a conclusão mais importante depois de ler todos esses estudos encaminhados pelo Ministério da Saúde. Em relação a efeitos colaterais, a gente também, nos estudos que utilizaram pouco tempo, até no máximo de 180 dias de controle, não foram encontrados nesses estudos casos graves. Mas esses estudos foram encaminhados pelo Ministério da Saúde. Foram esses que eles utilizaram. Possivelmente eles não iam querer botar nenhum estudo aqui colocando casos graves de efeito colateral de vacina. Mas realmente não tinham. Só que todos os estudos ressaltam que é preciso um acompanhamento a longo prazo, médio e longo prazo, para a gente ver os efeitos colaterais crônicos que podem ocorrer da vacina. Eu tenho convicção, depois de tudo que eu estudo, depois de todos esses artigos, que os meus filhos não vão ser vacinados. Essa responsabilidade é minha e eu não vou vacinar os meus filhos, porque entendo que o risco dos meus filhos pode ser maior que os benefícios dessa vacina, que são tão pequenos de acordo com esses estudos. Mas respeito aos que querem e vão vacinar os seus filhos. E respeito sempre a liberdade. Por isso, lutaremos com todas as forças para impedir a obrigatoriedade da vacina de Covid para nossas crianças.